Nesse vídeo eu vou te mostrar como a pornografia tem sido uma excelente manipuladora. Oi, bem-vindos de volta ao meu canal, eu sou a Luana e no vídeo de hoje a gente vai estar conversando sobre uma das consequências que estão ali ocultas da pornografia, que afetam diretamente o discernimento das pessoas, o entendimento, deixam elas ali embriagadas a ponto delas não conseguirem perceber que estão sendo manipuladas e influenciadas pela imoralidade sexual. E algo que tem ficado muito claro nessa geração, assim como também nas pessoas que têm nos buscado, pedido ajuda em relação ao vício sexual, é que a promiscuidade sexual afeta diretamente a capacidade de discernimento. E isso, consequentemente, abre portas, oportunidades para a pessoa estar sendo manipulada. E eu convido você a abrir sua Bíblia lá em Mateus capítulo 14, porque nessa passagem tem um personagem que ele é a prova viva de que sim, a promiscuidade sexual abre brechas para manipulação, assim como ele foi manipulado. Veja o seguinte. Mateus, capítulo 14, do versículo 6 ao 9, que diz o seguinte: Mas quando chegou o dia do aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante de todos e agradou a Herodes. Este prometeu com juramento dar-lhe o que ela pedisse. Então ela, instigada por sua mãe, disse: Dê-me aqui num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou triste, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, ordenou que o pedido fosse atendido. Aqui tem alguns pontos que eu quero conversar com você pra gente entender como isso acontece. Primeiro ponto, lógico que naquela época não existia pornografia da maneira como a gente tem hoje, né, no acesso no celular, enfim. Mas naquela época, Herodes, ele contemplou a sensualidade de uma mulher que não lhe pertencia, e logo após a dança dela, a gente pode ver que isso agradou tanto ele, a ponto dele ficar embriagado no seu entendimento, e ele chegar a prometer dar aquilo que ela quisesse. Então ela podia pedir que ele ia entregar, a ponto dele fazer um juramento perante as outras pessoas e ele ter que cumprir. E aí ela, influenciada pela mãe, foi lá e manipulou ele, e ele teve que atender, mesmo que isso desagradasse o povo, porque um pouquinho antes fala que ele tinha vontade sim de matar João Batista, mas ele tinha medo do povo porque o povo o considerava profeta. Então aqui a gente consegue ver como uma situação onde acontece a promiscuidade, a contemplação da sensualidade de outra pessoa que não é a esposa dele, fez com que ele ficasse cego e não pensasse nas consequências daquilo que ele está fazendo. E quando a gente vê isso, tem muita semelhança com a geração de hoje. Primeiro vamos pensar em quais são as filhas de Herodias que estão dançando e seduzindo, encantando essa geração. E a gente consegue elencar aqui alguns, como por exemplo a pornografia, o culto excessivo ao corpo, padrão de sexo, culto ao sexo depravado, a liberdade sexual, assim como também a gente consegue ver filhas de Herodias dessa geração nos roteiros de filmes, de seriados, onde estão ali embriagando principalmente as mulheres, com aquele contexto, com aquele romance, com aquela coisa doida, intensa, aquela paixão fervorosa. Isso também são maneiras de seduzir uma pessoa, de deixá-la tão embriagada com aquele roteiro, com aquela história, que ela nem percebe que sim, ela já está sendo manipulada por toda uma indústria. Assim como também a gente consegue ver um culto à imagem, à reputação, mulher de sucesso, dinheiro acima de tudo, de todos, para isso eu não posso me envolver, eu não posso casar, não posso ter uma família, não posso engravidar. Então a gente vê que são muitas as filhas de Herodias que estão dançando para essa geração e que estão agradando a essa geração. E veja o que tudo isso tem em comum. Cada um desses pontos que a gente elencou aqui, é a pornografia, os filmes, os roteiros, o culto ao corpo, o culto ao sexo depravado, o grito de liberdade sexual, tudo isso tem algo em comum. Todos eles te manipulam, fazendo com que você
faça aquilo que sente. Então tudo isso daqui tem um ponto em comum que começa a te manipular a ponto de fazer você acreditar que o que tem que determinar as suas escolhas, as suas ações, aquilo que você faz na sua vida, são os seus sentimentos. E aí a gente consegue perceber que todos esses pontos aqui que estão seduzindo essa geração, estão levando essa geração a serem manipuladas a acreditar numa mentira. Na mentira de que o que define elas, o que deve determinar a vida delas, quem elas são, o que elas fazem, é aquilo que elas sentem, é aquilo que elas desejam. Por quê? Porque o maligno, o sistema maligno, e quando eu falo sistema maligno, não se detém apenas a demônios, a Satanás, não, mas são pessoas que não se entregaram para Cristo, que fazem parte desse sistema e que estão influenciando outras pessoas. Eles perceberam que uma das armas de manipulação mais eficazes para essa geração é justamente colocar o homem, os seus sentimentos, os seus desejos na centralidade de tudo. Porque existe uma incompletude tão grande no ser humano que por mais que ele tente atender a todos os seus desejos, a todas as suas emoções, ele nunca vai estar satisfeito. Porque a própria palavra de Deus diz que um abismo chama outro abismo. E aí eles começam a pregar para você através dessas manipulações, através dessa sedução, eles começam a pregar para você. Sentiu? Faz. Desejou? Faça. Quer? Tenta. Eles começam a pregar para você que você está no centro de tudo, que os seus sentimentos e os seus desejos é a centralidade da sua vida, e isso é uma mentira, porque a centralidade da nossa vida deve ser Jesus Cristo. E agora vamos contextualizar isso usando o exemplo bem claro da pornografia, para você entender como a pornografia ela te manipula e ela vai chamando um abismo para o outro. Foi feito um estudo onde eles colocaram o mesmo filme pornográfico para uma pessoa assistir durante toda uma semana. E eles foram ali analisando como o cérebro dessa pessoa reagia. E ali eles identificaram que a cada exibição do mesmo filme pornográfico, o cérebro respondia de uma maneira menos intensa. Cada vez menos e menos intensa. Por quê? Porque a pessoa já estava se acostumando com aquilo, ela já sabia o que ia acontecer e ia perdendo a graça. Só que daí, no momento em que eles colocaram um novo filme pornográfico, eles identificaram que a pessoa, ela teve um ápice na maneira como ela reagiu àquilo, que conforme eles descreveram como impossível de controlar. O que isso quer dizer? Uma pessoa que começa assistindo pornografia, ela no início ela se contenta com um filme pornográfico de um homem com uma mulher. Só que depois isso perde a graça. Aí ele vai querer evoluir para um outro tipo de filme, com um novo gatilho, com um novo estímulo. E aí ele passa a assistir duas mulheres com um homem. E aí, isso também perde a graça e ele vai querendo acrescentar cada vez mais novos gatilhos, gatilhos mais intensos que geram essa intensidade no prazer, no sentir, no desejar para conseguir se satisfazer. E aí a pessoa começa no filme com mulher e homem, só que depois isso perde a graça, aí começa a ver sexo em grupo, aí depois isso perde a graça, começa a ver sexo homossexual, e aí sabe o que acontece? A pornografia infelizmente tem o poder de colocar em dúvida a sua identidade sexual. Por quê? Porque como os estímulos que você está assistindo, que você está contemplando, eles se tornam insuficientes, você vai querer ir cada vez mais para categorias diferentes. E muitas pessoas chegam nas categorias de mulher com mulher, de homem com homem, que não condizem com as suas realidades. Mulheres me procuram que são casadas com homens e falam assim: Luana, eu tô com uma crise de identidade terrível, porque eu não sei, eu sou casada com homem, mas eu só sinto prazer assistindo filmes de mulher com mulher. Será que eu sou bi? Será que eu gosto de mulher? E aí a pessoa começa a se questionar, achando que essas dúvidas são legítimas, quando na verdade foi a manipulação feita pela pornografia que abriu brecha para ela começar a se questionar. Não que ela realmente goste de mulher, mas ela treinou o cérebro dela através dos estímulos visuais que ela viu na pornografia, e isso começou a alimentar algo diferente dentro dela. Ou seja, um abismo começa a chamar outro. E claro, essa é uma das maneiras como a pornografia ela pode estar te manipulando, principalmente colocando em dúvida a sua identidade sexual.
E é por isso que eu deixei para liberar esse vídeo no último dia do mês, no dia 30, que é o mês do orgulho, justamente para falar para pessoas que estão com dúvida: será que eu sou bi? Será que eu gosto? Será que eu não gosto mais do meu marido ou da minha esposa porque eu tô assistindo esse tipo de vídeo? Isso daí é uma consequência da pornografia. É um abismo que vai chamando outro abismo. E é por isso que você consegue entender o porquê nessa geração existe mais de 70 e poucas identificações de sexualidade, de gênero, porque eles buscam tanto satisfazer a sua carne, satisfazer aquilo que eles sentem. Eles colocam tanto os seus sentimentos na centralidade de tudo, que quanto mais eles buscam, menos eles encontram. E poxa, Luana, e o que eu faço com esses sentimentos que agora já foram despertados dentro de mim através da pornografia, através das coisas que eu contemplei, que eu assisti, que eu ouvi? Primeiro de tudo, saiba que essa não é uma luta exclusiva sua. Todos nós que aceitamos Jesus Cristo como nosso Senhor, nosso Salvador, nós enfrentamos até o dia que Jesus voltar ou que a gente morrer, a gente vai enfrentar e vai estar em uma batalha acirrada entre a nossa carne e o nosso espírito. A palavra de Deus fala que a carne está militando contra o nosso espírito. E o que a gente precisa fazer? Assim como você tem os seus sentimentos que foram despertados por todas essas seduções do mundo que estão ali seduzindo o entendimento, que estão te manipulando, que despertou isso dentro de você, saiba que a resposta para isso é a cruz de Cristo. Todos nós temos desejos, temos sentimentos que desagradam a Deus, porque isso é uma consequência da queda, do pecado. A partir do momento que entrou o pecado no mundo, lá em Adão e Eva já foram corrompidos os nossos desejos e os nossos sentimentos. A gente precisa levar esses sentimentos, esses desejos que não agradam a Deus, à cruz de Cristo. Para quê? Para que Cristo possa purificar o nosso coração através da obediência. A nossa obediência à palavra de Deus, a nossa obediência àquilo que o Senhor nos instrui, é o que traz purificação para o nosso coração e renova a nossa mente. Tudo aquilo que nós sentimos, tudo aquilo que nós desejamos precisa ser submetido ao senhorio de Jesus Cristo. Se é algo que não agrada, que não atende à palavra de Deus, nós precisamos sacrificar sim a nossa carne em obediência a Cristo, porque faz parte da nossa luta como cristãos. Entre a carne militando contra o espírito. E aquele que você mais alimentar é o que vai prevalecer nessa guerra. Então, se você tá vendo que a sua carne tá tendo muita força, vem qualquer impulso, vem qualquer gatilho, você já fica todo desejoso, já fica ali e cai com muita facilidade, faça uma reflexão, porque provavelmente você está alimentando mais a sua carne do que o seu espírito. Porque alimentando o seu espírito, automaticamente a sua carne vai começar a se submeter em obediência e vai começar a ser enfraquecida. Enfraquecida no ponto, não que você não vai mais ter desejos, sentimentos não vão aparecer em você que desagradam a Deus. Vai continuar tendo, mas você vai ter muito mais autoridade para submeter a sua carne em obediência a Cristo e não satisfazer os desejos da sua carne. Veja o que está escrito lá em Gálatas 5, no versículo 24. Diz o seguinte: os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Nós que nascemos de novo, pertencemos a Jesus Cristo, nós precisamos levar para a cruz os nossos sentimentos, os nossos desejos, as nossas emoções. Então, por isso que esse vídeo aqui é mais um alerta de como a promiscuidade sexual, mais contextualizado aqui no sentido da pornografia, ela vai alterar, vai acabar diretamente com o seu discernimento. Você não vai conseguir discernir aquilo que realmente é, aquilo que não é, porque você está sendo manipulado por toda a sedução que o mundo tem oferecido, por todas as filhas de Herodias que estão dançando para você nessa geração e que estão te agradando. Seja em filmes pornográficos, sejam em filmes e seriados na Netflix, sejam em roteiros, sejam através do estilo de roupa, enfim. Então, por isso, nesse vídeo eu quero te convidar para que você tenha um momento com o Senhor e leve a Ele os seus sentimentos, os seus desejos
que estão te afastando dele e peça para que ele possa purificar a sua vida, possa purificar o seu coração e renovar a sua mente. Assim como também a palavra de Deus diz para buscarmos os melhores dons. E um dos dons que a gente mais precisa buscar nessa geração, nesse tempo chamado agora, é discernimento espiritual, para discernirmos aquilo que realmente é do Senhor e aquilo que é engano. E lembra que engano, ele não vem estampado de mentira. Ele tem uma roupa de verdade, ele tem uma roupagem que parece ser verdade, só que o conteúdo dele é uma mentira e ele te leva para um caminho de morte. Então por isso que nós precisamos do discernimento espiritual. E quanto mais você se entrega aos desejos da sua carne, quanto mais você satisfaz a sua carne, menos você vai conseguir ter o seu discernimento espiritual apurado. Porque é uma consequência da promiscuidade sexual afetar, destruir o seu discernimento e o seu entendimento espiritual. Me conta aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, se você já tinha pensado por isso, se você consegue perceber outras maneiras como essa geração tem sido manipulada, seduzida. Comenta aqui e eu já te agradeço. Muito obrigada por você ter assistido o vídeo até aqui e eu estarei te esperando no próximo vídeo. Até mais!